Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Getro Menezes e eu uso esse espaço aqui no YouTube para trazer informações para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir no nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vida mais intensa, com mais qualidade, com menos neuroses, com menos preocupações pequenas que acaba tirando a nossa intensidade de viver. O que a gente mais, que a gente não sei, né? Eu, pelo menos, o que eu escuto com muita frequência na clínica, é essa dificuldade que a pessoa tem de colocar em prática aquilo que ela deseja e pensa. Então, isso é a neurose, como eu me relaciono comigo, com o mundo, com as pessoas, né? Essa relação com você, com o mundo e com as pessoas, ela tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Nem sempre vai ser da maneira e da forma que a gente quer. Então é importante que, durante esse processo, essa jornada que é viver, esses erros e esses acertos, esses tropeços e essas avançada que a gente dá na vida, na carreira, sei lá qual os avanços que você quer considerar como avanço, eles fazem parte dessa evolução, eles fazem parte dessa existência, né? Isso é a vida, né? Você ir manejando de uma maneira saudável os erros e os acertos. É você aprendendo com a história, né? A gente sempre escuta isso. Porra, os governos deveriam aprender com a história e não cometeria tais erros. Por exemplo, né? Se olhasse para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, talvez muitas pessoas não estivessem agora acompanhando essa maluquice toda, que é invadir Câmara dos Deputados, o Supremo Tribunal Federal, né? O STF. Teve um outro cidadão aí, um esportista do vôlei, que fez uma enquete, cara, nas redes sociais dele, falando quem teria coragem de matar o presidente, dar um tiro na cara do presidente. O cara faz uma enquete dessa, né? Então, qual é o nível que a gente chegou de relação com a gente mesmo, com os outros, com o mundo? Onde está o respeito, onde está a cidadania, onde está a civilidade, onde está a ética, né, em relação às diferenças? Até porque nem todo mundo vai ser igual a mim. E aí o que eu faço? Eu vou eliminar essa pessoa? Recentemente eu vi um casal que brigou na justiça para que tivesse um acordo no contrato de casamento deles, de uma cláusula onde estabelecia 160 mil, acho que é isso, de multa para quem traísse o outro. Então, se a pessoa traísse, ela pagaria esse valor e tal. Não sei se o casamento continuaria ou não, mas pagaria esse valor, essa taxa, né, essa multa pelo descumprimento da lei, da regra e da ordem. Então, o que está virando essa relação entre as pessoas, né? Quando que você viu, por exemplo, tem uma tia minha que mora numa cidade na Grande São Paulo, e ela manda às vezes pelo WhatsApp fake news, mentira, de cara das Forças Armadas, eu não sei nem quem é, me mandou aí recentemente, eu ia responder dizendo: tia, isso é tudo mentira que estão falando. Isso é mentira, você está acreditando numa mentira, você está sendo guiada por um cara que está mais cego que você. Então, qual é a relação que você tem com o mundo, com os outros, com você mesmo? Você se deixa levar sem ao menos olhar, ter uma visão crítica daquilo que está acontecendo? Para pensar e falar assim: pô, será que é legal entrar lá na sala do Alexandre de Moraes, o presidente do STE, né, do Supremo Tribunal Eleitoral, e arrancar a porta da sala dele, fazer cocô na mesa dele? Isso é legal? Isso é uma atitude, uma postura de quem se diz cristão, ou se diz a favor da ordem, né? Da ordem, da regra. Então, tá bagunçado, cara. E aí, se você traz para uma discussão uma pessoa dessa, ela não tem diálogo, porque o diálogo dela está em torno do que todo mundo está falando, as mentiras que esse grupo que ela pertence está falando. Eu faço questão
e eu não me escondo em relação a isso, eu faço questão de toda vez que eu vejo uma matéria sobre esse momento político que o Brasil está vivendo, certo? Com esses caras que estão cometendo esses absurdos, né, achando que isso é democracia. Eu digo essa outra parte que perdeu e não assume que perdeu e quer criar confusão. Igual um rapazinho ontem que foi eleito deputado disse que eles não deixaram a gente trabalhar em 4 anos, nós vamos infernizar. Isso é um evangélico falando. Nós vamos infernizar esses 4 anos. É que, assim, que se dane o povo brasileiro, né? A gente quer atrapalhar o governo do presidente Lula que está aí, né? Esse é o discurso do cara, é o discurso de ódio. E aí, cara, eu vejo postagens na internet, Estadão, Folha de São Paulo, Revista Fórum, entre outros, falando sobre as aberrações dessas pessoas, e eu faço comentários. Recentemente eu fiz um sobre esse jogador que fez a enquete e tal, né? E depois no outro dia vem pedir desculpa. Num dia ele fala assim, ó, quem tem coragem de dar um tiro na cara do presidente? Faz uma enquete. Aí ele apaga, aí no outro dia ele fala, olha pessoal, repercutiu mal aí, desculpa, tal. Quem me conhece sabe que eu não sou assim, porra. Quem me conhece sabe que eu não vou fazer isso, né? Pedir para dar um tiro, fazer uma enquete pedindo tiro na cara do presidente. Não teve um menino que falou que ia dar um tiro na minha bunda aí por conta dessas coisas? Então, cara, aí eu comento, né? Eu falo, o cara para falar uma coisa dessa não tá pensando. Eu escrevi exatamente isso, eu falei, quem fala sem pensar é criança. Freud explica e eu tenho horário vago na minha agenda. Depende de quem for, hein? Eu não atendo. Depende de quem for, eu não atendo. Depende do estado desse ser, eu não atendo. Tem muitos desses caras que estão aí que não é caso de psicanálise, é caso de psiquiatria. É caso de... Bom, deixa isso pra lá, deixa especialista no assunto falar. A minha especialização é em neurose. É nessa relação com você mesmo, lado bom e lado negativo, como eu lido com isso, com o mundo. O mundo te apresenta coisas boas e também outras não tão boas, né? E como eu vou fazer o gerenciamento e administração dessas coisas não boas que aconteceram. Eu vou sair quebrando tudo, matando as pessoas, xingando todo mundo, gritando, não aconteceu do jeito que eu queria. Mas não é assim, cara, né? Não é assim. Isso é atitude infantil, de criança. Claro que a gente já pode ter agido dessa maneira, mas quando você começa a sacar e perceber que você é adulto, que você pensa, que você tem visão crítica, que você sabe olhar para uma coisa e falar, pô, isso não é legal, cara. Né? Se eu fizer, eu vou ter problema. E mesmo assim vai e faz, né? Então são questões do dia a dia que a gente tem que começar a fazer essa autoanálise. Né, a fazer essa leitura mais crítica do que está acontecendo, a ter coragem, né, do camarada que vai lá na igreja do pastorzinho, sei lá o quê, que fica mentindo para os caras falando que isso é guerra espiritual. Guerra espiritual é o focinho dele, cara, para não falar outra coisa. Né? Então não tem guerra espiritual nenhuma. O que tem é uma falta de vergonha na cara desse pastor que fica falando que isso é guerra espiritual, que eles colocaram um inimigo comum. Sabe qual é o inimigo comum? Quem é contra a ideia deles. Então quem é contra a ideia desse povo, do antigo presidente, que perdeu a eleição e não admite, que fugiu para um país, né, dizendo que é macho, tal, imbrochável, mas fugiu e já está querendo asilo político em outro país, né? Então esse calça frouxa que fugiu, que não teve coragem de enfrentar as coisas aqui e bota os testas de ferro de igreja, os militares que estão apoiando ele para bater de frente, né, porque não tem coragem de fazer o que ele fala. Então, esse cara, ele deixou todo mundo na mão, ele incentivou o ódio e espirrou, tirou o fiofó da reta, botou inclusive a mulher dele aqui, a mulher voltou pro Brasil. Ele não, ele tá lá pedindo asilo já em outro país. Então, para pensar, cara. Para pensar. Ou você é um burro,
Ou você é um ignorante, ou você é uma abelha que não sabe parar para pensar. Porque a diferença nossa para a abelha é o seguinte: a abelha só vai fazer mel a vida toda, certo? É isso que ela faz, cara. Poliniza, faz mel. Olha que maravilha, o favo, caralho. Porra, a vaca vai dar uma carne maravilhosa para quem gosta, para quem não gosta vão me criticar. Vai dar um leite maravilhoso, que pode fazer muitas coisas, né, a partir desse leite. Tem gente que toma, tem gente que não toma. Ok, né? A galinha vai dar ovos, vai também poder ser um prato 5 estrelas do chefe internacional, tal. Mas o ser humano, cara, ele pode pensar. Ele não precisa ser uma massa de manobra a vida toda. Ele não precisa ir para a igreja e ficar falando amém o tempo todo sem saber se está sendo enganado ou não. Tá cheio, inclusive na sua Bíblia, cara, pode ler em algum lugar. Pesquisa na internet, vocês adoram a internet. Pesquisa na internet. Na Bíblia está escrito que quem segue esse pastor cego, né, tá indo pro buraco junto com ele. Bom, na Bíblia está escrito tanta coisa que honestamente, esse povo que está seguindo essa falácia, essa turma, essa massa de manobra que tem ódio por trás deles, eu acho que eles nunca leram a Bíblia. Se leram o trechinho, texto fora de contexto, escutaram o irmão ou o pastor falar e tal, e aí acaba acreditando em mentiras. Para finalizar, e não finalizando, porque obviamente estaremos aqui numa nova oportunidade, não dá para a gente tratar pessoas que estão dispostas a fazer bagunça baderna e ser guiada por cegos, surdo e mudo. Eu vou até tirar essa fala, né? Porque na verdade eu posso estar sendo preconceituoso e não é essa a minha ideia. Então me perdoe. Inclusive é o colega Ivan Baron que ensina a gente a lidar melhor com esses termos. Eu peço perdão aqui por ter falado, né, coisas que não deveria ter falado, talvez, né? Mas quem segue esses líderes são ignorantes, estão com problema psíquico. Esses caras, eles abriram mão da relação com a família de uma maneira saudável para poder defender uma mentira, defender o ódio, defender a ideia de que quem não está com eles é comunista. Cara, eu sou comunista, eu sou socialista, eu posso ter sido. A minha formação política, e olha que eu já passei por 2 partidos e que me deram grande base política, né? Um partido de esquerda, um partido verde, o qual eu sou filiado até hoje, por mais de 20 anos, mais de 25 anos. Já saí, já voltei, já saí, já voltei, já saí, já voltei. Então, se a gente for considerar todo esse período, dá mais de 20 anos, uns 20 e tantos anos. Né? Então, cara, o que falta mesmo nas pessoas é coragem. Coragem para mudar o que ele é. Porque é cômodo. Eu sempre faço, cara, uma leitura do que está acontecendo no mundo, com o meu paciente na clínica. O cara tem vontade de sair da casa dos pais. Ele deseja sair da casa dos pais e fala, cara, eu tenho dinheiro, se eu puder eu alugo hoje uma casa e eu tenho condições e isso e aquilo, mas não sai. Por que ele não sai? É cômodo? Ele sente prazer com aquilo? Ele tem medo de desfazer esse laço? E se sentir abandonado? Se sentir sem condições de tocar a própria vida? Isso também eu escuto na clínica. Eu tenho medo de não ter condições de dar conta de mim. Então eu preciso de alguém cuidando de mim, né? Vai que falta alguma coisa. Quase derrubei o celular. Tocando uma musiquinha de fundo, cara. Um jazz instrumental. Então, mano, eu acho que a história é essa, né? Eu vim aqui porque eu sempre sinto vontade de falar, só que às vezes eu não quero ficar falando de política, porque essa parada enche o saco.
Mas eu não quero falar de política nesse sentido de encheção de saco. Eu não quero aqui pedir para ninguém votar em um, votar em outro. O que eu peço nesse momento é a mesma coisa que eu peço para analisando o que vem na clínica. Pensa, cara, você é um ser humano. Como eu disse agora há pouco, você não é uma abelha. Você não veio para o mundo só para fazer mel, favo e polinizar. Ah, cacete. Acho que é fazer o cocôzinho ali, né? A partir da florzinha que ela comeu, e a partir daquele cocô tem a semente e vai nascer uma flor ali. É polinização que chama, certo, cara? Às vezes a gente se atrapalha nas palavras. Então, qual é o meu objetivo aqui, cara? É fazer com que você tenha uma vida plena. É fazer com que você possa pensar e não ser guiado para o abismo junto com esse cara que está cego te guiando para o abismo. Então pensa, porque você está indo para o abismo, certo? Isso serve para tudo, para o trabalho, para casa, para relacionamento, para amigos, para você mesmo, para a porra toda. Grande abraço, estaremos aqui logo mais. Agradeço as pessoas que estão seguindo, divulgando, compartilhando. Sugira temas para que a gente possa trazer aqui um debate, uma conversa, uma discussão saudável, e é essa a ideia. Grande abraço e até o próximo. Valeu!